Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou Cláudio Goldva, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. No episódio de hoje, vamos celebrar os 10 anos da FEIMEC, a feira industrial que conecta pessoas, tecnologias e negócios ao longo de seus 90 mil metros quadrados e que se consolidou como o maior ponto de encontro da indústria brasileira. Karina Pizzini e eu recebemos pela segunda vez aqui no Boteco Stefânia Rodrigues, que agora divide a mesa com Mike Fine, um convidado estadunidense que, aliás, fala português muito bem. 16 anos agora que eu trabalho com feira no Brasil. Você vai conhecer os bastidores, a história, o presente e o futuro dessa que é a maior feira da indústria na América Latina. E ainda descubra em primeira mão o que esperar da edição comemorativa que acontece em maio de 2026. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Boteco 4.0, dessa vez em São Paulo, essa cidade louca, essa selva de pedra. Estamos aqui com Stefânia mais uma vez, né? Se for a terceira vez vai poder pedir música no Boteco 4.0, isso aí. Stefânia e Mike, ambos estão envolvidos com a FEIMEC, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas claro, tem que reapresentar a minha super amiga Karina Pizzini, representando o canal Indústria 4.0. Prazer. E aquela única pergunta que a gente sabe, né, Ká? Como é que vocês chegaram até aqui? Onde é que vocês se conhecem? Qual que é a história de vocês? E claro que eu começo por ela, porque ladies first. A gente quer as fofocas, por favor. As fofocas? Por favor, traz Vamos tudo. lá. A gente se conhece o quê? 16 anos? Você tinha 10, então. Por aí. É Trabalho bastante infantil. Nos conhecemos na mecânica. Eu entrei para fazer Mecânica é uma mecânica feira, feira no AMB. E em seguida o Mike entrou. De um jeito não muito normal, assim, como é característico dele. Sentava do meu lado, assim, ó. E aí chegou o gringo, doido. Uhum. Assim, pirado, não sossegava. E eu fui fazer o quê? Ajudar, né? Eu falei, vou ajudar esse gringo, né? Aí, a partir daí pra frente, só pra trás. Foi só ladeira abaixo. Então vocês trabalharam juntos na mecânica. Na mecânica. Há quanto tempo a mecânica deixou de existir? 10 anos. A gente vai falar sobre esses 10 anos. Então. Quase 10 anos, é. E, Mike, o que você estava fazendo nesse mesmo... Qual que é o teu ponto de vista desse encontro? Ela viu um louco chegando, um gringo louco. O que você viu? Culpado. Meu sonho era de trabalhar. Eu sou feirante. Feirante? E Maçã, Banana. Viu? Feirante Abacaxi. de pavilhão. de pavilhão. Tipo, viciado, assumido. Faz quase 16 anos agora que eu trabalho com feira no Brasil. E meu sonho era de chegar nas grandes feiras do AMB, que eram todas na época da Alcântara Machado. Aí eu cheguei no 7º andar, lá na rua Bela Sintra, e essa moça, bem intencionada, querendo ajudar o cara que chegou de paraquedas e, tipo, não sabia de nada da empresa, dos sistemas. Mas você estava contratado. Contratado, eu já estava vários anos Quem fez essa besteira? no Quer dizer, setor. quem tomou essa Eu decisão? sei. Sempre dizem, a pessoa culpada é quem contratou. Eu também acho. Eu acho certíssimo. Eu também. Então, a Só que culpa eu não é cheguei tua. cheio de gás. Agora sim, agora cheguei no ponto que para mim era o top do setor de feira no Brasil. Feira da Mecânica. Bridge Exhibitions, Alcântara Machado. Só que cheguei achando que eu ia arrebentar do primeiro dia. E a gente está falando de feiras lendárias. E essa moça foi realmente bastante simpática, porque eu sentei literalmente do lado dela e ela não tinha escapatória. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente Só tinha um faz vidrinho, isso? né? Que não E o login separava. press, e esse relatório. E ela foi me ajudando. E agora, faz uns anos depois, que nossa amizade continua, nosso respeito profissional continua. E a gente tem várias histórias malucas de coisas que a gente passou dentro das montagens, desmontagens, realizações de feiras que hoje são lendas no Brasil para o setor industrial, como a FEIMEC propriamente dito. Mas conta uma curiosidade aqui de bastidor, então. O que seria um perrengue real na organização de um evento
do tamanho da mecânica ou da Nossa. FEMEC, da Espelmaf? Conta um pra gente, o maior Conta deles. um aí. Maior perrengue, o maior perrengue que a gente já passou foram tantos. E não se preocupe porque a gente avisa a audiência que é só para maiores de 18 anos. Pode falar tudo. Eu já fui até pra delegacia, é verdade. Opa, eu já achei que vai ser interessante. Pronto, tem esse perrengue. Temos o primeiro corte. Tem um perrengue. Tem. Tem um perrengue. Como é que você parou na delegacia? Eu escutei no rádio assim, chama o segurança no pavilhão alemão, né? Foi alemão? Não, você já não tava mais. Aí uma pessoa entrou por trás da máquina e tava pegando as mochilas. O alemão pegou o ser humano ali, botou sentado e chamou o segurança. E me chamou. E aí fomos todos para a sala da segurança, enfim. Só que antes disso, um cliente tinha me acionado e falou, roubaram meu celular. Aí eu falei, certeza, ele era do Sul. Aí eu falei, bom... Eu não tenho culpa. A minha mãe tava lá, eu não tenho culpa de nada. Aí eu falei, A bom... culpa é do Mike, ele falou desde o começo. Não é? Aí eu falei, bom... Aí a gente pegou o celular e conseguimos ligar e tinha o contato do pai dele, e ele atendeu. Aí ele falava assim, mas você achou meu celular? Mas é você mesmo? Eu disse, vamos nos encontrar no maior stand da feira, que não vai ter risco, na Home. Encontrei ele na Home, é meu celular mesmo. Eu falei, então vamos lá, chamamos a polícia. Falei, você precisa reconhecer. Aí ele disse assim, mas eu vou bater nele. Eu falei, não, tá. Chegou lá, o cara sentado, ele fez assim. Não quero ver. E a PM do lado, assim, e disse, a gente vai precisar todo mundo ir pra delegacia. E vai a representante do evento. E eu falei, não, sério mesmo? Não preciso ir. Não preciso. Tem que cuidar desse rolê todo. E aí sim, fomos pra delegacia, foi todo aquele processo, e o menino, ele era bem novinho, tadinho, o pai dele levamos, né, a diretora levou ele pro hotel, o pai do senhor, e ele teve que ir, porque tava lá, era flagrante. E para reconhecer ele, no fim de tudo, depois de todo aquele caos, já de madrugada, praticamente, tinha que reconhecer. E ele não queria entrar, ele disse, eu não vou entrar. Eu falei... Como não? O cara vai estar lá, virado de costas, ele não vai te ver. Pois eu tive que ir junto, reconhecer. Pegamos o Uber de volta. O Uber não queria me deixar na frente do pavilhão, me deixou lá na Miguel Stéfano e eu tive que correr o bolsão inteiro até o edifício garagem. Correr mesmo, porque estava tudo escuro, né? Caraca. E já era super tarde. Tava a Anabela, na época, gerente operacional, e eu. E aí, corri, já era bem tarde. Corri mesmo, porque eu falei, não sei quem tá aqui. Morrendo de medo. Morrendo de medo, só nós Quem duas. nunca? E assim, corri. Então, E você, Mike, já parou na delegacia por causa da feira? Já passei uma noite inteira na delegacia, numa feira no Rio de Janeiro. Conta pra gente. Mas Na quebrada, quase. você era culpado também? Não. Era um acidente, infelizmente, dentro da montagem. Então, eu estava acompanhando a família. Mas montagens são obras. Eu vi... Não vou falar qual é o expositor, óbvio. Vi um stand cair em cima de 3 caras dentro da montagem. A gente tem obras, então por isso a gente pensa muito na questão de segurança. Tem coisas que a gente acaba vendo bastante também de comemoração. De empresas que fazem 5 meses de vendas em uma semana. É verdade. Então, tipo, a vibração é bacana. Eu acho, quando você fala de eventos, feiras que são referentes no setor, você tem um pouco de tudo. Tipo, uma semana de montagem, porque a feira FEMEC são 13 dias, né? No total. São 6 de montagem, 5 de realização, 2 de desmontagem. Então, são 2 semanas com muita gente. Muitas empresas do mundo inteiro. 2 semanas que parecem 6 meses. Porque tanta coisa acontece. Mas vocês trabalham 50 semanas para 2 semanas, né? Porque é o ano inteiro pensando na feira. O ano né? inteiro. O ano inteiro. E é viciante esse negócio, não é? Nossa, Eu tentei sair 3... eu tentei sair 3 vezes. E continua, então dá pra ver que é... Não larguei conheço, de cigarro, larguei de cocaína, mas esse negócio... Mas feira não. larga. Porque realmente, Eu também. quando você faz o que você ama, essas loucuras são coisas que fazem parte da jornada. Sim. E eu não conheço outro setor de trabalho que traz essas loucuras com tanta intensidade. Quanto feira, né? E quem abraçou esse setor, né, eles falam bastante que não bate bem. Eu não bato Dá bem. pra ver, dá pra ver. Então,
Então, é bom estar com outros que também Sim. não batem bem. Então, Aqui em São Paulo tem um... serviu aí, né? Aqui em São Paulo tem um time que eles chamam de bando de loucos. Parece o time de vocês, cara. Bando de loucos. a gente faz trabalho, nossa empresa, com expositor. E me lembro que no ano passado a gente tinha uma empresa de Santa Catarina, do interior, e a moça do marketing que contratou a gente, foi a primeira feira dela. Ai, coitado. Eu pensei a mesma coisa, pobre. No primeiro dia da feira, de realização, não a montagem, né? Mas o primeiro dia, ela chegou e perguntou para mim e para nossa equipe: vocês não batem nada bem, né? Não. Vocês fazem isso o ano inteiro. Eu faço uma feira e já tô morta. Esse era o primeiro dia da feira. Primeiro dia. E Por a gente... conta da loucura da montagem. Porque é uma intensidade muito grande, tudo é velocidade total, mas quando você tem uma equipe boa, que a Informa tem, tipo, em todos os setores da Informa, são pessoas que trabalham com muita competência. Você sabe muito bem que você vai aguentar. Você sabe que vai dar muita loucura, mas que sabe... Às vezes a gente duvida se vai aguentar. Você sabe Vai me dar dizer certo. mais ou menos quantas pessoas são envolvidas numa montagem de feira, assim, para eu pensar na dimensão de organizar tudo isso? Expomaf, nós estávamos, durante a montagem, com 6.209 pessoas lá dentro. Isso é mais do que muitas cidades no Brasil. Só na montagem. Só na montagem. E depois, na abertura, quantas pessoas? Ah, teve um dia que nós batemos 15 mil lá dentro, era 1h da tarde, o pessoal do BI falou, tem 15 mil aqui. E a coisa maluca é que são 6 dias de montagem, certo? Essa galera acaba construindo uma cidade dentro de uma área de 90 mil metros quadrados. São 2 dias de desmontagem. Ou seja, aquela construção toda Tem que ser em menos de 2 dias. Uau! Que quem chega não conhece, né? Não tem noção da estrutura. A não ser que seja expositor, que tenha alguma relação direta, mas se eu sou um visitante desavisado, Acho eu não tudo tenho lindo. noção Não, de que tem não tem. 6 mil pessoas por trás É. com rádio e resolvendo tudo e organizando tudo para facilitar e para dar segurança. São e- 6 mil pessoas sem demandando contar da as gente, máquinas, né? 6 mil Sem clientes. contar a quantidade parceiros. de máquina pesada, Exato. Com gigante. dúvidas, com Com dúvida, necessidades. Stefania está com quantos filhos? 1? 2. 2. Chega em casa, 2 é moleza, né? Porque quem cuida de 6 mil, Meu Deus, só 2, é muito fácil. é fácil. Diz uma coisa, é impressão minha ou depois da pandemia os eventos presenciais explodiram? A demanda é muito grande. Nossa, Que feira que a gente tava que quando liberaram a máscara, as pessoas jogaram pra Intermodal. cima? Intermodal. Mas exato. E por quê? Foi um sucesso, assim. Ninguém mais aguentava as lives, enfim. Eu particularmente acho que nada substitui isso que a gente tem aqui. Nada. E eu acho a grande diferença, porque eu falo bastante, não só com o expositor, mas no nosso trabalho, bastante com o visitante da feira. Ou seja, quem vai para a feira em busca de soluções, novos produtos, novas máquinas, Conhecer. novas tecnologias, Às vezes só mas para conhecer comprar. mesmo. Para comprar. E eu escutei isso muito, que a pandemia foi muito ruim para quem tem a responsabilidade de melhorar a eficiência, melhorar a produtividade da empresa. Por quê? Tem empresas que a gente conhece. Portanto, a gente conhece os produtos e as máquinas e ok. Mas para eu, com tanta inovação, para eu conhecer um produto desconhecido, sem feira, como é que eu Não faço? consegue. Eu vou colocar qual palavra no Google para conhecer algo desconhecido? Sim. Impossível. E quando a gente vê os caras que realmente têm papel de tomador de decisão, eles andam uma feira buscando aquela empresa startup, aquela empresa de menor porte, aquela empresa que não está no radar, Sim. que talvez não tenha aquele stand tão Robusto. Você vai ver as ruas com muito stand de 3x3, são muitas vezes as ruas mais movimentadas na feira. Porque quem tem esse desafio hoje de buscar novidade para sua empresa, que são quem toma a decisão, feira é um lugar muito fértil para isso. E a equipe comercial das feiras, que são as feiras referências, acabam criando laços muito fortes com esse perfil de empresa para trazer para a feira.
Porque essas novidades acabam criando um valor agregado tremendo. Claro. Então, os visitantes falam muito que feira para eles é onde eles conseguem comparar produtos com muita eficiência, achar aquele produto em solução desconhecida e realmente fazer um planejamento eficiente e eficaz para investimentos da empresa. Sem feira, o mundo digital não acaba entregando tanto resultado para eles. Eu digo que feira é sobre pessoas, né? É isso, é fato. E é lá, quando as pessoas se conectam, o futuro começa, porque é lá que começa, né? Eu acho que é exatamente isso. Como que acontece? Teve alguma adaptação ou inovação que vocês perceberam ser necessário pós-pandemia para trazer de volta as pessoas? A gente ainda não sabia como seria, né? Esse retorno, esse tete-a-tete. Vocês desenvolveram algo novo que tem dado certo e que se reproduz? Aí, Fine, me ajuda, mas eu percebi que antes, e aí a gente sabe do histórico das outras feiras, as pessoas iam buscar equipamento, ponto. Vou lá ver máquina. Agora, o visitante quer conteúdo, né? Eles querem consumir conteúdo. E a gente passou, né? Antes pandemia, pós-pandemia, antes eles buscavam equipamento. Agora, assim, óbvio, agora eles buscam muita experiência e conteúdo. Por isso que a gente tem o Mike aqui, ó. Antigamente, muita feira não tinha auditório, não tinha palco. Exato. Hoje em dia, conteúdo é fundamental. É interessante, porque eu vejo vários congressos se tornando congressos e feiras, e feira, e várias feiras virando feira e congresso. Então, parece que os dois mundos estão se juntando. O conhecimento e a coisa física estão se juntando cada vez mais. Mas antes de a gente falar do que vai acontecer na FEMEC, eu queria que vocês trouxessem o histórico dela, porque, afinal de contas, uma década esse ano, né, que está se comemorando. E a gente pensa da indústria brasileira. A indústria brasileira tem muito mais do que uma década. E eu queria que você contasse de novo. Tem um episódio falando sobre isso. Mas faz um resumo para a gente desses 10 anos. Por que essa feira foi criada? Ela é irmã de outra, certo? Ela é irmã da Expo. Ela é irmã da outra. Uma acontece em ano par, outra acontece no ano ímpar. Isso. Então, conta para nós aí em 2 minutos esses 10 anos. Porque 2 minutos? Valendo! Que desafio! Esses 10 anos. Esse episódio é todo terça, É todo meu? Nesses 10 anos, a feira começou por uma demanda efetivamente dos associados, né, da associação, enfim, que na época apoiava, que é a agora Abimac, é dona, né? que é a Abimac, exato. E nós começamos literalmente sem saber se ia dar certo, né? O Mike começou também comigo. E sem saber se ia dar certo. Nós tínhamos a Mecânica, isso é uma verdade, uma concorrente de peso, uma feira de 60 anos, né? 30 edições, 60 anos. Ela era bienal, então. Era também, exatamente igual, nos mesmos anos pares. E aí nós começamos sem saber se ia dar certo. Foi um desafio. Nossa, dá até, né? O pavilhão novo também, inauguramos o pavilhão, também não sabíamos se ia tudo funcionar. Que é isso para São Paulo. Exatamente. Não existia a parte nova, né? E aí inauguramos também, então eles tiveram um alvará quase que a gente abrindo a feira, então foi um teste cardíaco. A gente vendeu sonho. Antes de tudo isso, o Mike estava na feira concorrente, eu saí. E aí fiquei pensando, né, gente, eu preciso... Todo mundo conhecia a Feira da Mecânica. E aí vou lá falar, agora você não vai mais pra Feira da Mecânica. Vai ter uma feira nova num pavilhão que nem existe, que é pura lama. Aí eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu lembro do burburinho da época, tá? Tinha um burburinho. Tinha um burburinho. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, né, justo. Aí eu falei, um público mais... velhinho, né? Vamos dizer assim, a indústria. Eu falei, que eles vão pegar e parar? Falei, eu não posso assinar com o Mike, eu tenho que assinar com a Estefânia. Eu falei, eu não vou conseguir dar conta de ir em todos os expositores. Um telegrama. Você mandou um telegrama? Mandei um telegrama. Legal. Mandei um telegrama. E disse, não renove com a Mecânica. Porque veio novidade aí. A gente não tinha lançado a feira, eu nem podia falar que novidade era. Aí me contaram uma história que as pessoas iam visitar o gerente da outra feira, não lembro o que era, falou que ia visitar os clientes e tinha lá o telegrama. E ele dizia, eu não vou renovar com você, alguma coisa está acontecendo. Caraca. Eu amei a ideia. Falei, um telegrama. Isso e quer aí, saber falar com o público-alvo, né? não é? Falei, o que eu vou fazer com esse Esse povo? gerente deve ter apanhado. Eu acho que apanhou.
E aí, os caras não renovaram. Não renovaram, acabou com a venda do Mike, acabou. E aí, nós fizemos vários cafés, enfim, almoço. Pra convidar a galera. Pra convidar a galera a conhecer o pavilhão, que não existia, mas... E eles estavam super desconfiados, porque Super era uma feira num lugar que não existia, É, numa exato. marca que não existia. É. Mas a importância do relacionamento era tudo. Eu já conhecia eles há muito tempo Sim. também, enfim. Então, muitos acreditaram, né? Assim, claro, também na proposta da associação, óbvio, tem associação por trás. E a primeira feira já foi um sucesso. Quantos mil metros quadrados na época? Na época, 20? 20, acho que era o primeiro 4 bloco. pavilhões. Não foram? Não, no segunda foi 4. Eram 2, 4, depois foi os 6, depois 8. Então, Quase agora 20 é mil oito. metros. agora são, A segunda 20, edição 30. deu um salto Deu um em salto, 2018, muito bacana. Me lembro que no sábado eu cheguei cedo, como de sempre. A feira estava abrindo às 10 da manhã Uhum. e eu era tipo 8. Tinha milhares de pessoas Esperando. na fila para Entrar. quando a porta abriu. Ou seja, a gente trabalhou o ano inteiro com essa dúvida: será que agora vai vingar? Será que agora a gente vai ter aquele zoom de pavilhão na FEMEC 2018? Sim. Que ainda é a segunda edição só. Era a segunda edição. E bombou. E a Expomaf 17 teve? Teve. E ela foi mais fácil vender? Ela teve menos drama? Teve menos drama. E aí, FEMEC Eles tavam- 18 já estava mais fácil, e aí... Não era bem fácil. Mas a dificuldade naquela época foi também uma questão econômica. Tinha verdade. esse Porque ponto. o 2016 foi um ano muito difícil para a Verdade. indústria brasileira, principalmente o setor Verdade. automobilístico. Me lembro muito bem de expositor que falava: o público está qualificado, só que não estão comprando. Porque né, o parque industrial do país tinha uma questão de máquina ociosa muito grande naquela época. 2017 melhorou um pouco, mas ainda... E 2018 foi legal. E outra coisa que melhorou muito em 2018, 2019, depois das primeiras edições, a gente viu uma adesão bacana de países fora do Brasil, com pavilhões oficiais. Quando se lança uma feira nova, é muito difícil atrair dinheiro oficial Sim. do governo Sim, do país. você vai X. trazer um expositor, eventualmente, que está buscando... Mas não pavilhões, Aí a gente exatamente. estava com essa... E também ajuda com a ABMAC sendo entidade. Porque você vê Chicago, tem IMETS, Hanover, na Alemanha. Essas grandes feiras para o setor são todas de associações. Então, um relacionamento que a ABMAC tem hoje, a postura... Né, com outras associações, também ajudou nessa construção. Representatividade, né? Sim. Ajudou bastante. Então, falando... Agora, revisitamos os 10 anos. Qual que é a expectativa desse ano, Stefânia? Primeiro que já está tudo vendido. Ou seja, quem está pensando... Tá mesmo. Eu sei. Pior que é verdade. Eu sei. Mas a gente ainda tem uns perdidos aí, precisando de espaço. Vamos para os 8 pavilhões, 80, quase 90 mil metros já. Nós estamos quase em 90 mil metros. Tem uns balcões, enfim. A gente vai tentando atender todo mundo, não dá, infelizmente. Temos mais pavilhões, então tem a Itália, que é novo. Ano passado estava a Alemanha, estava a Tava China. a Alemanha, a China ainda tem Suíça, agora tem a Itália também, e que é novo, então tem, o que o Mike falou faz total sentido, agora o internacional acredita mesmo, né, e assim, principalmente a Alemanha, eles estão nos apoiando muito, isso é bem legal, eles acreditam muito na FEMEC, muito Mas isso mesmo. especificamente nessa edição ou já vem... É uma construção, É mas... Bavária que está, né? Ela estava na Expomaf. Ah, tá. Mas, é uma construção. Eles estiveram com a gente na primeira edição, o pavilhão da Alemanha, e na segunda também, que foi o episódio, foi no pavilhão deles. O pavilhão dos Estados Unidos também, mas com a MT. E, então, é uma construção e é muito legal, porque realmente eles acreditam muito na FEMEC. Tem conteúdo, todo o conteúdo, que aí é do Michael Fine, todo o conteúdo que vem no palco, é inédito o palco, foi também inédito na Expomaf.
eu falei, vamos arriscar. Nós já tínhamos o Parque de Ideias desde a primeira edição. E aí ele foi cada vez mais ficando acadêmico. E ok, é muito legal e eu acho que é necessário. Eu sou a entusiasta dos alunos, você sabe, né? E aí eu falei, não, Expo Mafia, a gente precisa de conteúdo, um lugar referência, palco. E eu falei, seja o que Deus quiser, vamos fazer esse palco. E foi legal. E foi muito legal. E aí, na FEIMEC, eu falei, não, vamos replicar, mas eu preciso de alguém que eu possa brigar. Porque com a pessoa que fez o palco, eu não pude brigar, né, Cláudia? Falei, alguém que eu possa xingar. Eu falei, ô, Mike, bora, vamos fazer. Ô, Mike Para-Raio, me diga as novidades. Como é ser escolhido Qual é a dessa tua- maneira? Qual é a tua expectativa do palco É bom ser útil, né? de 26, além de levar bronca? Qual é a tua expectativa? Bom, como a gente estava falando, a questão de conteúdo, quando nós começamos no setor de feira, não entrava no nosso mundo. Hoje é uma questão super estratégica. Então, eu como parceiro, né, da Informa, da Estefânia, da FEIMEC, é um projeto muito bacana para mim. É muito gratificante estar envolvido num projeto como esse, porque é estratégico para a feira, mas também para a indústria. Verdade? Então, quando a gente está agregando, é o que a gente mais gosta nesse setor de feira. E quando a gente é da mesma escola. Uma feira como o FEIMEC, todos nós temos a mesma mentalidade, mesmo mindset com o nosso trabalho. É a serviço do setor. A feira é do setor. Todos nós crescemos e foram criados com essa mesma mentalidade e é uma coisa que realmente é um drive muito grande no nosso trabalho. Trabalhando com conteúdo, é muito bacana nesse sentido, porque a gente sabe que a indústria está passando por muita transformação. E uma feira como o FEIMEC, hoje, além de todas as máquinas, além da tecnologia presente, além de todo o networking, agora tem esse palco, que é uma iniciativa muito bacana. A gente vai estar abordando conteúdos que foram selecionados a dedo. Cite 3 aí para nós. A gente tem... Bom, o foco do palco, o foco mesmo, é produtividade. Então, essa foi, no fundo, o que estava drivando toda a questão da escolha dessas parcerias com conteúdo. Você está falando bem inglês em português. Tô tentando... Drivando. Drivando. É impressionante. Eu tô brincando que o Mike é estadunidense e fala muito bem português. E aí é interessante você falando o verbo em inglês, só que conjugando em português. É bem legal isso. Continua. E A depois de gente tantos traz anos... isso também, né? Eu sei, mas é legal com ele. A gente tenta, a gente E depois de tenta. tantos anos não mudou. É? Não. Drivando, Não vamos lá. aprendeu. Foi a única coisa que eu não ensinei, falar português. Ele é novo ainda. Tem chance ainda. Então, a gente está trabalhando com inovação. A gente está trabalhando muito forte com tecnologias emergentes. E a gente está trabalhando com transformação digital. Ok. E o foco desses pilares, vamos dizer, é como aplicar Para aumento de produtividade. aumento de produtividade, planejamento mais eficaz para as empresas. Tem uma linha também de estratégia, porque, tipo, IA já passou aquela fase de, o que é? Ok, para minha indústria, Sim. como vou aplicar para alcançar resultados realmente expressivos para a rentabilidade e crescimento do meu negócio? Então, a gente pensa muito no nosso público-alvo, que é engenheiro, é dono de empresa, é o diretor industrial, é o projetista, O operador, o operador também. o técnico de manutenção. Sim, E os exatamente. estudantes de escolas técnicas. Exatamente. Então, todas essas tecnologias hoje são prioridades. Mas como priorizar essas prioridades? Porque são muitas. Internet of Things, Big Data, IA, Digital Twins. Como que é que essas tecnologias de fato estão sendo aplicadas no setor industrial? Então a gente tem palestras fantásticas de realmente, no Brasil, referências, protagonistas e guru nesses assuntos. Tem palestras sobre manufatura aditiva, materiais avançados. A gente tem palestras do Senai Santa Catarina, Embrapi e diversas empresas hoje que têm esse foco de trazer inovação
para o setor industrial, para que o Brasil, como um todo, possa ser um mercado cada vez mais competitivo. É muito... Cara, só para comentar Desculpa, rapidinho, claro. já passa a palavra. É que é muito legal o que você vai falando, porque todas as tecnologias que você falou, eu conheço no mínimo uma referência brasileira que é uma referência mundial. Então é muito legal trazer isso, fazer esse showcase para o público brasileiro, porque quando eles verem essas tecnologias sendo aplicadas na indústria brasileira e trazendo resultado prático, vai conscientizar as pessoas que não precisa ir lá para fora para buscar isso, já é desenvolvido no Brasil. Gêmeos digitais, tem empresas super competentes aqui no Brasil. Tem. Manufatura aditiva, você acabou de falar de um centro de excelência que fica no Senai Santa Catarina, manufatura aditiva. Ou seja, toda essa mandala da indústria 4.0 é muito bem atendida no Brasil. E a gente ainda tem a síndrome de vira-lata, dizendo, não, lá fora é melhor. Não é. A gente está na vanguarda da aplicação dessas tecnologias. Sim. A aplicação dessas tecnologias. Então, quando você vai para uma feira maior, fora, e eu vou frequentemente, a gente vê muito conceito e pouca aplicação. E no Brasil, como a gente tem essa coragem de testar as coisas, a gente não tem medo de errar, a gente acaba tendo muito mais aplicabilidade. Então, a gente tem vários cases. Tem casos, por exemplo, espetaculares na Embraer. Que você fala, nossa, a indústria aeronáutica demora pra caramba para aderir em função da dificuldade, porque afinal de contas sempre pensa em ciclos de 20 anos, pois a Embraer já tem casos espetaculares. Então, veja, são empresas que podem mostram isso já em feiras e congressos. Então vai ser muito legal ter um palco concentrando tudo isso e contando tudo isso para o público em geral, porque ainda vejo muito desconhecimento em relação à vanguarda que o Brasil está nessas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, bem legal. É bem legal porque a gente procurou sair um pouco de São Paulo, justamente para dar mais visibilidade para centros de excelência Claro. em outras praças, porque o Brasil é um país muito grande e a gente tem trabalho de excelência do norte ao sul. Claro. Então, como a feira como o FEMEC é onde o país inteiro vem, a gente realmente tomou esse cuidado, porque daria para fazer um mês de conteúdo. Sim. Com tudo que tem nesse país. Por isso que a curadoria é super importante, Mike. Então você tem uma super responsabilidade, porque depois disso a gente vai ver o resultado. Então, e tá gravado. Eu espero que seja bom, né? E eu queria Que fique entender gravado. justamente como é esse processo de curadoria, considerando que tem essa preocupação, que eu achei muito legal de ter essa preocupação norte ao sul, assim, de vai trazer começar a uma chorar representatividade maior. Mas entender como que acontece essa seleção, se ela parte já de empresas, de repente, parceiras, ou se existe um estudo do que as empresas estão fazendo, ou vai por empresas que, de repente, já têm um porta-voz, que já fala, que tem um histórico de palestrante. Como que acontece, de fato, o trabalho dessa curadoria? Ele vai começar a chorar, tô falando. Boa pergunta. É um pouco de tudo, é resposta ruim. Mas a gente tem parceiros que indicam, né? Porque quando você tem uma feira do tamanho da FEMEC, tem expositor que tem essa competência, tem expositor que fecha uma parceria com o Centro de Pesquisa e Inovação, indica, tem a ABMAC, tem várias Fontes, assim, né? fontes de indicação. Tem o trabalho meu de realmente trabalhar com LinkedIn, trabalhar com mídia, trabalhar com o que está saindo. Eu tenho outros projetos também dentro da linha de inovação e tecnologia para outros setores. Então, é um trabalho que eu faço o ano inteiro. E a gente está vendo uma certa... não integração, mas a gente está vendo uma convergência. Uma sinergia. Uma sinergia com alguns setores estratégicos para o país de infraestrutura e a indústria. E a gente está, por exemplo, se tem César, lá no Porto... em Recife, que faz um trabalho espetacular há muitos anos. Inclusive, nós fizemos uma visita lá com a ABMAC lá em 2017, eu acho. Aí a gente ficou de boca aberta com o trabalho tão consistente ao longo dos anos do César e a estruturação que eles conseguem oferecer. Então, eles trabalham em diversos setores estratégicos para o país e aí, o setor industrial é outro. Então, é um pouco de tudo, porque realmente tem muita coisa bacana, que nem se falou, que está saindo
da indústria brasileira, com empresas que são muito na frente, estou falando do palco mundial. Sim. Então, a maior dificuldade do meu trabalho foi realmente limitar o conteúdo e a seleção dentro dos 5 dias de feira. É verdade, que o pessoal me pede para palestrar, eu falo, o quê? Já vai pro parque. Aí ele fica bravo, diz, não tem mais espaço. Não, mas mais do que isso, a curadoria é super importante. Eu vou contar uns bastidores do Boteco. As pessoas me procuram. Gostaria de participar do episódio e tal. Eu falo assim, que caso que você vai contar? A gente precisa de uma história que tenha conexão com a realidade. Porque muita gente procura, poxa, eu tenho uma tecnologia super legal, tá. E aí? Ela faz o quê? Não, ela não faz nada ainda, porque eu estou buscando uma prova de conceito. Eu falo, cara, não ainda. Amadurece, porque a gente quer contar coisas que acontecem de verdade. A gente precisa contar casos deu reais. Que deu errado, Isso. né? Não, casos reais. E com o drama envolvido. Entendeu? Quanto Com a mais, delegacia, com o celular e tudo isso. Tem que ter o drama, porque senão não é humano. Né? Se tudo funcionar, Então, isso é sobre o palco, né? E os destaques da feira, Estefânia, além de recorde diária, porque, na verdade, é recorde em cima de recorde, né? Sim. O que você vê, o que você tem de expectativa? Eu acho que o Mike falou faz total sentido quando ele disse sobre essa sinergia, né? Nós fizemos em 2024 o setor de intralogística, trouxemos, porque a gente já tem o setor de movimentação de carga, né? E isso sempre esteve presente na feira. As talhas, enfim, tudo que se trata de movimentação de carga. E aí, nós fizemos uma parceria com o painel logístico em 2024, e aí nós trouxemos a arena de intralogística. Ficou bem legal. Ficou muito legal, fizemos em ExpoMAF, bem tecnológico, então tem essa diferença. E aí, de novo, também está limitado, foi um trabalho assim, o pessoal queria expor, queria ajudar. E agora em 2026 de novo, porque tudo que se movimenta dentro da indústria é intralogística. E era algo que não estava no radar das feiras. Assim, eu olhava muito para a movimentação de carga, de fato, mas não para essa intralogística, para essa eficiência, para o supply chain. Faz total sentido na indústria, né? Então, é um destaque. O palco também, o Parque de Ideias com essa pegada bem acadêmica e aí por conta dos estudantes. Então, a gente está com um programa muito legal para eles. Pô, que legal. É muito legal. E você sabe que eu sugeri muito, né? Ter uma jornada para o estudante, né? Porque, assim... É muito importante. É manter ele próximo da indústria. Porque, afinal de contas, se a feira, se os eventos não cuidarem do estudante, ele vai escapar. E existe vai para drama, outro né? setor, né? Isso é um drama, né? Porque não tem mão de Mão obra. de obra qualificada, Não tem mão de exatamente. obra. Tá bom. E o que você faz quando o estudante vai lá no seu E stand? vocês se Eu não preocupam? atendo, eu não olho. Vocês têm esse olhar E para o estudante Exato, a gente tem. a partir da demanda da própria indústria de os Exato. jovens não estão mais interessados? Exatamente. Como que a FEMEC se posiciona nesse exatamente. sentido? Senai? O Senai, exato. O Senai. E aí eu falo muito pro expositor, a gente faz algumas reuniões semanais agora, e eu digo, cuida do estudante, exatamente isso. Porque você me diz durante todo o ano que não tem mão de obra qualificada, e o Senai diz, não temos mais, os estudantes não querem mais fazer. Eu fui num evento de soldagem com o pessoal da Welding, e foram 3 dias falando isso. Eles não querem mais ser soldador, tipo, coisa do meu avô. Então, não existe mais o interesse. Eles não têm noção nem quanto eles podem, a carreira que eles podem construir, o quanto eles podem ganhar financeiramente mesmo. Então, eu digo pro expositor, ele vai lá e ele olha assim, e aí você não liga para ele, poxa, qual é a mensagem que você tá passando para ele? Ele vai se desestimular. E a mesma coisa com os professores do Senai, né? Eu digo, não deixa eles ficarem perdidos aí, né, jogados, é importante. A gente passa toda a programação do Parque de Ideias com antecedência, para que eles se programem, para que eles incentivem, porque eles eles andam juntos com o professor, e eu digo, faz isso. Eu tenho muitos expositores que eles gostam e que eles se preocupam. Que legal. Eu tenho, assim, expositor o Cal, por exemplo, ele fala, eu quero que você diga para as caravanas passarem no meu stand, existe uma pessoa só para atender eles. Puxa, que legal. Tem alguns Parabéns. que criam até dinâmicas, né? É muito legal. Eu muito sei, legal. porque eu já conversei com muito expositor, que hoje é engenheiro mecânico, dono de empresa X, e ele adora contar que ele fez engenharia porque ele visitou uma feira quando ele tinha 15 anos, 16 anos, ficou apaixonado pelas máquinas. E realmente, quando você vê uma máquina rodando... Demais.
Eu comecei a visitar a fábrica com 16 anos. É então. impressionante. A única coisa que bate a máquina rodando é visitação de fábrica. As visitas técnicas, que também acontecem bastante com os expositores que têm fábrica perto do São Paulo Expo. Acontece? Me conta, porque eu tenho uma dificuldade de entrar na fábrica. Depois a gente pode conversar em off. Que é uma experiência que Única. pode mudar toda a trajetória Sem dúvida. de um jovem. E quando a gente conversa com o Senai, com esses projetos, que são muito bem estruturados Sim. por você e a equipe de marketing, Olha aí. é muito bacana, porque para os professores, eles até hoje brilham dentro da feira. Eles parecem crianças quando estão andando pela feira. E eles enxergam FEMEC e ExpoMAF como a semana onde podem mudar a vida de um jovem. Sim. Então é bem legal essa mentalidade da Informa. Nós fizemos, né, o desafio Senai o ano passado, foi incrível. Eu chorei, né? O Cláudio... Esse ano tem alguma programação específica para esse público? Tem o conteúdo, esse ano tem o conteúdo. Ano que vem, aí é spoiler, a gente vai fazer todo o desafio Senai, porque são várias etapas, né? O que a gente tem esse ano, que é um programa bem legal, é uma parceria com a ACD. E eles estão levando, mostrando justamente... semana passada preciso te contar. Eles estão mostrando o quanto a indústria impulsiona isso. Então, assim, é muito legal, muito legal. Essa é Bacana. bem legal. É muito legal. E a participação da Abimac? Como é que a Abimac vai estar esse ano? O que eles vão mostrar? Quais são as... Eles vão levar o demonstrador e eles também vão falar sobre maturidade. Eles vão falar sobre maturidade digital também no demonstrador, que está do lado agora. Tem adaptabilidade, né? Adaptabilidade, Vai sair um release, agora a Mayara aqui nos bastidores vai contar pra gente depois quando que vai sair os releases. Falando justamente sobre o demonstrador. Eles fazem todo ano, o primeiro ano, primeiro e segundo, né? Nós fizemos junto com a Abimac toda uma cadeia funcionando sem interação humana, foi muito legal. Só que o que a gente percebeu é que, às vezes, a pequena empresa, e aí é isso, a síndrome do vira-lata, é que ela vai falar, nossa, eu vou ter que investir muito para chegar nisso. Não, você não precisa. E foi uma conversa que eu tive com a Anitta e com o João Alfredo, dizendo, olha, eu tô achando que eles não se enxergam. E Não conecta com eles. Não conecta. E eles podem fazer de pedacinho em pedacinho e ir subindo, porque, ok, é muito investimento para fazer tudo, né? Ele entrava, você programava lá, saía a capinha, era uma capinha, né, de celular, alguma coisa assim, né? Com lápis, Com né? lápis, e aí, assim, poxa, uma média indústria, vai dizer, não tenho condições. E aí foi quando a gente falou, vamos fazer clusters, foi assim que começou, vamos fazer clusters, acho que funciona. Para a pessoa se enxergar, você pode fazer um pouquinho, aí o ano que vem você faz mais um pouquinho, por exemplo, não precisa investir, você não tem como investir de uma vez, ok, mas olha para isso. Então, eles trazem essa maturidade, também é bem legal. Outro spoiler, a Anitta me contou hoje mais cedo, inclusive, que o demonstrador 4.0 da FEMEC ExpoMAF foi inspirada na Hannover Messe. É verdade. Né? De um demonstrador de lá. O Brasil tá muito bem. A Mercopar, lá em Caxias, também tem um demonstrador bem legal. Tem mesmo. Então, acho que a gente está muito bem servido. Como eu falo, a gente não precisa ficar... Eles têm que vir para cá e ver como é que acontece. As feiras brasileiras estão super bem visitadas, né? Em termos de número e tal. Então, a gente não está devendo para ninguém. Quando a gente divulga o público visitante da feira, a gente fala de público único, visitante único. O que é que a gente tem visto da pandemia para cá? Antes da pandemia, você tinha em média, dependendo do setor, mas em média 20%, 30% do público volta para um segundo dia. Tá. Esse número aumentou muito. Ou seja, quem foi um dia viu tanta coisa bacana que resolveu voltar para um segundo, para o terceiro. Dá conta de ver Então, tudo, né? Precisa dividir. Mas a sensação dentro do pavilhão é que tem muita mais gente. Porque agora você tem... Eu não sabia que você só divulgava o número de visitante único. Entendi. Se o cara faz 3 dias, então conta como uma pessoa. Interessante. A gente tem todas essas métricas e a gente vai analisando tudo para ver realmente a movimentação, porque obviamente a gente quer que cada vez mais gente passe 3 dias, 4 dias, 5 dias. E numa feira como o FEMEC, sinceramente, em 5 dias você não consegue ver tudo. Exato. É muita coisa. E quando a gente fala com o visitante, e aquele papel que a gente quer que esteja na feira, uma das coisas que a gente escuta muito é o que é que eu quero ver, além de máquina, além de novidade, além de tecnologia, eu quero sair da experiência inspirado. Eu quero ter aquela ideia
que não estava no meu radar, mas foi uma inspiração de algo novo que eu volto para a fábrica, volto para a empresa e eu vou ver como eu posso trabalhar com essa ideia. E quando você junta pessoas do setor inteiro, do Brasil inteiro, América Latina inteiro, Uma festa. numa festa. É um grande encontro, né? É um grande encontro. Com conteúdo, com networking, com novidade, com tecnologia. É uma experiência que vai marcar. Então, a feira tem sido muito inspiradora, é isso? Eventos de modo geral, eu acho. Porque eu já tive prazer e oportunidade de viajar para o mundo inteiro, visitando feiras, expondo em feiras. E em nenhum momento, eu voltei para casa decepcionado. Porque sempre supera Você sempre aprendeu alguma expectativas. Sempre cai alguma ideia que não estava no meu radar. Sempre conheci uma pessoa que trouxe uma inspiração completamente diferente para minha vida, para o meu trabalho. Entendeu? Então, tipo, o espontâneo tem um valor agregado muito grande. Que durante a pandemia a gente não tinha nada espontâneo. Era tudo agendado no Teams, horário para começar, horário para terminar. O acaso nunca ia acontecer. Né? O acaso... Não tinha espaço. O espontâneo é um dos fatores que está agregando muito valor nas feiras para todo mundo. Para ser humano. Por isso que eu digo que é onde o futuro começa, né? E algo que mudou é exatamente isso. Eu ia falar a mesma coisa depois da pandemia. E não só depois da pandemia, mas quando a gente olha para trás, pouco tempo, era justamente isso. Eu vou lá ver equipamento e agora não. Essa inspiração que o Mike falou é o que o visitante busca. Claro, óbvio, não vai deixar de ver o equipamento, os lançamentos, isso é muito importante. Mas essa inspiração é o que eles buscam. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas certas se conectam, o futuro começa. É ali que o futuro começa, né? Eu gosto de uma inspiração que eu vejo sempre passando pelos corredores a partir do segundo dia, que são as plaquinhas de máquinas vendidas. Eu também. Que é tipo esgotado, né? Sabe Assim, que para vender mais, aquela estratégia. Uma coisa que nós ouvimos muito depois da pandemia foi empresas dizendo assim, a feira é meu último fôlego de vida, né? A gente ouviu muito isso, assim, não foi pouco. A pandemia acabou comigo e assim, eu vou investir na feira e nós ajudamos muito, assim, isso é fato. E a pessoa diz assim, é meu último fôlego de vida. E no último dia, diz assim, eu vendi coisa de 3, 4, 5 meses, eu vou sobreviver, é muito gratificante. Como é que é essa métrica? Porque a gente faz parte de tudo isso, né? Inclusive, O negócio é difícil, né? Na planta da FEMEC 2026, tem umas empresas com stands bem bacanas, de tamanho, de presença, de postura, que são empresas lendárias no setor de máquina do Brasil, empresas nacionais que passaram por umas certas dificuldades e a gente lembra, né, humildemente voltaram para as feiras e hoje você vê a postura na planta, é muito bacana, porque a gente visitou essas feiras. A gente sabe o quão importante é o empregador para aquela região. Sim. A gente sabe o quanto essa feira representa na questão da estratégia de crescimento dessas empresas que estão ajudando famílias do norte ao sul do Brasil. É bem legal. Sim, a indústria é importante. Sim. Muito. Agora, se a gente pensar que é um encontro da indústria e existe essa necessidade de conexão humana, no fundo, a gente pode imaginar que a feira vai virar uma coisa contínua o ano inteiro e que, de repente, em uma semana as pessoas se encontram. Mas, por exemplo, a feira ela pode ser uma grande provedora de conteúdo o ano inteiro, certo? E que esse conteúdo é virtual, é consumido de forma assíncrona, certo? E depois, durante o ano, você tem essa concentração. Ou seja, como máquina está muito bem servido, não tem mais nenhum metro quadrado disponível, etc. A questão é que a única coisa que pode acontecer é o crescimento do conteúdo. Se ferrou. A voz da indústria ajuda um pouco nisso, né? Mas essa é uma questão muito estratégica no fundo do nosso trabalho. Porque a gente sempre acredita muito que não é um evento, é uma plataforma. Sim. Como trabalhar com essa plataforma 365 dias por ano, onde você realmente está agregando valor. 360 dias. E como capturar esse valor, porque também você tem que botar esse negócio de pé. Então... Tem duas questões. Tá agregando valor de verdade ou só publicando, que é difícil. É difícil.
e como rentabilizar Isso. esse investimento, porque a gente sabe que conteúdo é um investimento bem significativo, conteúdo de qualidade. Então, é uma coisa que a gente conversa muito sobre esse papel da organização da feira para estender esse valor agregado 365 dias por ano. Eu acho que o Informa hoje deve ser líder mundial nessa questão, eu acho, que por conta dos investimentos nas plataformas digitais e essa integração com o mundo digital, com esse momento presencial durante 5 dias, no caso da FEMEC, em maio. Muito bom. E é isso, né? A feira não são só os 5 dias, né? Acho que esse é o ponto. E a Voz da Indústria, nosso canal editorial, é o que o Mike falou, é um valor, realmente tem valor, né? E assim, eu tenho pessoas às vezes escrevem dizendo assim, quero ser colunista, é muito legal as coisas que eu leio. Então, isso é muito gratificante, é um trabalho árduo. E tem um desafio aqui, porque existe uma indústria que vem da indústria dos eventos. E existe uma outra indústria que é a indústria da educação do conteúdo. São dois setores de mercado, pronto, não falar a palavra indústria. E isso a gente está vendo que vai se unir. Só que, peraí, como é que faz esse negócio economicamente ficar de pé? Como é que faz isso aqui ficar de pé? Exato. Então tem todo um desafio interno, porque assim, não, eu não acredito nisso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho experiência com isso, mas ninguém tem experiência com isso, mano. Entendeu? Era que nem quando a gente começou a falar de indústria 4.0, e tinha gente que falava que era sênior em indústria 4.0. Eu falei, mano, como é que você pode ser sênior? Você acabou de ser inventado o negócio. Mas é isso, bem-vindos a essa grande... Para mim não tem volta. Esse mundo, ou a educação vai puxar eventos reais ali, ou a indústria do conteúdo vai trazer eventos reais para baixo dela, ou a indústria de eventos vai puxar o conteúdo para ela. Um dos dois vai acontecer. E tem uma dinâmica muito influente nesse sentido. As novas tecnologias têm uma velocidade que eu, com minha idade, tenho dificuldade em acompanhar. Porque o que eu aprendi, eu fiz um curso de IA no ano passado. Já está ultrapassado. Sim. Eu estou obsoleto. É. Ou seja, todas essas tecnologias que estão impactando a indústria e todos os outros setores têm uma velocidade tão grande. Então, a necessidade de educação contínua, desenvolvimento da minha capacidade é diário. A demanda é diária. Então, como é que uma plataforma como o FEMEC consiga ser protagonista e líder nesse sentido? Não somente um seguidor. E aí também vem a questão de não ser um evento isolado, né? A gente não está falando só daqueles 5 dias, a gente está falando de um ano inteiro de networking, de preparação e de... Exato. Vocês conseguem medir a partir do sucesso da edição anterior a previsão, porque eu imagino que seja mais ou menos assim, a previsão então para o próximo evento, isso é escalado nos últimos anos, eles vêm complementando a tanto que pergunta, aumentou, né? Qual que é a expectativa já que a FEMEC 28, 26 está batendo a porta, nós estamos gravando em março, final de março de 26 e a FEMEC vai ser em maio de 26. O que acontece em 2028 se já não tem nenhum metro quadrado disponível? Nem eu sei. Viu que eu falei para você que você tinha o direito de falar não sei? Eu tinha, viu? O que já vem acontecendo, na verdade, né? Já a gente tá 26, 24 já estava praticamente na porta, né? E assim, além da gente achar, obviamente, espaços físicos, hoje a gente vai ter que descobrir alguns espaços, mas hoje, por exemplo, a FEMEC, a gente tem a sala, um programa que aí foi desenvolvido, eu vou dar o crédito para a Mayara, que está aqui, é verdade, ela que deu o nome à sala de crédito, enfim. Hoje a gente tem uma demanda por financeira para participar da feira. Então, só que elas não demandam espaço, elas não precisam de espaço, efetivamente, aqueles estandes, porque ela não tem equipamento para mostrar, ela está oferecendo serviço, solução. E então é algo que vem crescendo para a FEMEC, né? E assim, a gente tem uma consultoria, por exemplo. Prestação de serviço para a indústria? Prestação de serviço, é bem assim, isso é bem presente. E na verdade, e aí é verdade, tá? A gente não foi atrás, não. Eles vieram atrás da gente. E aí, despertou assim, eu falei, nossa, é verdade, faz total sentido, né? E, então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, o FINEP, mas aí eles já estão envolvidos. Exato. Mas tem consultoria, por exemplo, que vai participar com a gente da feira e não demanda espaço, stand. Tanto que eles... Como é que esses caras chamam atenção, né? Como é difícil, então, né? E aí é onde a gente fala do conteúdo. O pré-feira é muito importante,
o pós-feira também. Porque a gente precisa trabalhar muito esse pré-feira para eles. Muito mesmo, né? A marca deles, o que eles fazem. É muito learning, né? Não é tão ali na hora do evento, efetivamente. E eles colhem frutos depois. Só que eles vêm com muito conteúdo. Então, assim, a gente trabalha com muito conteúdo com eles. Por exemplo, o infográfico, e-book, no canal editorial. É isso, a ideia é educar mesmo. É mostrar não só a solução, mas o quanto é importante isso, por exemplo. E aí é por isso que a gente tem que trabalhar 365 dias. Que legal. Então, indo para serviços para a indústria, ao invés de somente máquinas. Máquinas vão continuar e serviços para a indústria. Isso vai ampliando o ecossistema, né, em volta. Como que vocês fomentam isso? Exatamente. Acho que vocês já responderam isso de maneira indireta. Eu vou começar a chorar, porque eles não sabem. Eu vou fazer as perguntas que eles ficam sem dormir Só pensando cutucando, nisso. né? Assim, lá, como Dá é que pra você gente faz? refletir sobre a vida. Eu Sobre queria criar entender estratégias, olha aí, eu pronto. queria entender um pouco como, se existe essa preocupação de fortalecer o ecossistema de inovação industrial e como que isso é colocado na prática, se é a partir das associações, se é a partir de centros de inovação ou de pesquisa, como que funciona isso na prática mesmo? Principalmente em FEIMEC, que é a cadeia toda da indústria, é muito importante todo o ecossistema presente. Isso é muito importante, né? A gente traz a irmã, né? Que é a ExpoMAF, mas ela puxa muita tecnologia, enfim. Então, a FEIMEC é onde você tem que encontrar todo o ecossistema. Então, isso é pensado, muito pensado. Sim, as associações, sem dúvida. A visita em outros eventos, e aí é o que o Mike falou. Muitas vezes você fala, nossa, não estava pensando nessa parte da indústria. Faz sentido. Então, é um trabalho diário da gente pesquisando e sim, falando com os parceiros. É um trabalho diário e já pensando na próxima edição. Então, assim, alguma coisa vai faltar na FEIMEC, não resta dúvida. E, poxa, às vezes o próprio visitante diz, eu estava procurando o serviço X. E aí não, falta essa parte do ecossistema, então a gente precisa buscar. E como capturar isso é muito difícil, né? Porque tá na cabeça das pessoas estão ali vendo, caminhando e pensando Eu ia nisso. perguntar, existe algum canal onde o público traz esse retorno? Ela vai pra começar vocês? a chorar de novo. Olha lá. Quem me dera conseguir Nossa, eu tô me isso, sentindo né? muito mal hoje, né? Você consegue ter um cheiro, na pesquisa, né? Assim, onde eles dizem o que falta, o que eu senti falta. Mas é conversando mesmo, assim, a gente... nosso sonho, né? Sempre foi, né, Faine? Criar um comitê de visitantes, porque... E hoje a gente faz isso, né? Eu tenho alguns super parceiros, o Cláudio, enfim. Mas tem o Denis, que é do FINE, da Fundep. Agora da Fundep. Agora da Fundep. Então, assim, eu digo, para onde vai a indústria, o que está acontecendo, me atualiza. A própria BIMAC, as reuniões de Câmara que eu tenho o privilégio de participar, é surreal, assim, isso dá diz muito para onde vai, o que eu preciso procurar, e é isso que o visitante está procurando, então, talvez seja, mas... olha, minha vontade era pegar visitante por visitante e falar o que falta, não me conta. Mas isso é legal que se falou sobre as câmaras setoriais da ABIMAC. Porque são indústrias também, Claro. além de serem máquinas. Então, uma coisa, eu sei que a equipe da FEIMEC é muito presente nos eventos da ABIMAC, que eu acho que escutava muito na época que eu estava na Informa, é a importância de fazer pergunta e de escuta. Exato. Claro. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é que quer, mas sabe que alguma coisa está faltando. Se você conversa com o Cláudio, com a Stefani, com você, de repente você começa a triangular conversas, você tem uma base de informação que agora tem... são dados. Agora são dados. E aí você começa a conectar. E a Stefani, a equipe dela, tem muito contato com o setor industrial durante o ano inteiro. E escutando, você acaba vendo certas oportunidades. Mike, já que você já tá com o Mike, eu tinha que fazer uma piada ruim, porque eu prometo, todo episódio tem uma piada ruim. Então, assim, A compensação também promete a cerveja pro boteco e nunca aparece. aparece. Eu tô esperando o patrocinador para cerveja, tá? Acho justo. Mike, você já que tá com o Mike, convida o pessoal para participar do palco. Depois eu vou pedir para a Stefania para participar da feira, né? Convida o pessoal para participar do palco, essa vai ser fácil. E depois eu quero que você fale uma mensagem para você do futuro. O que você espera do palco? Porque depois você vai ouvir esse episódio e tal, você vai lembrar, aquele dia eu pensei isso novo, hein? pré-feira.
É pré-palco. E aí depois você vai ouvir para ver se você mandou uma mensagem legal para você mesmo. Então vai lá. Ele quer ficar, trabalhar comigo para sempre. Já respondeu. Vamos lá. Perfeito. De repente ele vai começar a chorar. Vai lá. Não, é um trabalho que a gente faz com bastante carinho mesmo. Então, o palco FEMEC tem conteúdo espetacular durante todos os dias da feira. Então, dia 5 a dia 9 de maio, São Paulo Expo, palco FEMEC. A entrada é gratuita, todo esse conteúdo gratuito é de ordem de chegada. Ótimo. Então, a gente tem painéis, a gente tem palestras internacionais, a gente tem o que a gente está chamando de think tank, que é um ambiente mais interativo, onde a gente escolheu palestrantes com perfil professor/guru, que vão conduzir como se fosse algo um pouco mais íntimo, interativo, sobre um assunto que realmente está em alta. Que legal. Bem bacana. E... A mensagem do Mike do passado para o Mike do futuro. Do passado para de hoje para o futuro. Só antes de você responder, me diz aonde que o pessoal pode encontrar essas informações da programação completa. No site. No site. Site oficial do evento, da FEMEC? Sim. Isso, exatamente. E para o futuro, palco FEMEC lotado com pessoas em pé, no corredor, fazendo assim para também fazerem parte do conteúdo, que a gente já viu em outros momentos das feiras industriais, mas isso eu quero ver todos os dias. E qual foi a pergunta? Não, era do passado. o que você queria falar para o Mike do futuro? Isso, aquela coisa que realmente o nosso trabalho fez uma diferença. Legal. E é isso. Boa. Stefânia, Ele me convite. plagiou, viu só? Eu sei. Meninos não têm capacidade além disso. A gente só Não, consegue. é isso, é fazer a diferença. Esse é o ponto. Então vamos lá. Convite para a FEMEC. Ele que já divulgou a FEMEC, olha... Não, ele falou do palco. Só falou do palco. Não. Fala da FEMEC. O Convida as 80 mil pessoas, 100 mil pessoas. Esperar Olha lá. da FEMEC esse ano, São assim, 5 dias o brilho dos olhos. de conteúdo, de experiência, de network, grandes indústrias, de fato, grandes indústrias presentes, muito lançamento, eles já estão me contando, mas é só lá na feira que pode saber. É sobre isso, mais de 75 mil pessoas, elas estão mais que convidadas para participar da FEMEC. Não vão se arrepender, isso é uma gratuito. realidade. Ainda é gratuito, né? Ainda é gratuito, tanto o conteúdo como a entrada. É gratuita para profissionais do setor, obviamente. E começa às 10 da manhã e vai até às 19. E não percam, né? Não percam. Eu vou ter que interromper de novo, porque me surgiu uma dúvida durante a sua fala... se existem iniciativas próprias para fomentar esse networking, além da própria feira ser um espaço de networking. Tem as iniciativas. Acho que um dos pontos que é bastante importante, que precisa mencionar, e é muito legal, é o convidado VIP, que ela é uma iniciativa que, ao menos é o que alguns visitantes dizem, os quais a gente conversa, que ali se fomenta muito o network. Então, isso é bem legal e o expositor é muito engajado em visitar, né, e convidar esse VIP. Então, isso é bem legal. Tem uma série de espaços, a exemplo do palco, eu acho que é fundamental participar dos conteúdos, além de visitar, se programar para visitar a feira. Tem rodada de negócio no evento também? Não tem rodada de negócios. A Bimac, né, há um tempo atrás fez, mas estamos caminhando. Tem muita demanda para rodada de negócio. Imagino. Tem bastante demanda. Eu acho que dá para o Mike organizar uma rodada de negócio. Para A gente gosta desse trabalho. É muito legal. Eu acho que colocar... Esse é o nosso trabalho, é isso. Colocar as pessoas certas juntas, né? E para poder você realmente fomentar o network, enfim, para fazer o negócio se sustentar, esse ecossistema sustentar, né? E a mensagem para a Stefânia? Olha aí, o Mike me plagiou, mas eu acho que ter certeza que
eu fiz a diferença. Não sei até quando eu vou estar no segmento de eventos, né? Enfim, não sei até quando eu vou estar... Uma certeza que eu tenho é que eu não vou deixar a indústria. Eu não pretendo fazer outro evento, que não me vejo em outro evento que não seja do setor da indústria. Mas eu quero deixar um legado. Olhar para trás e dizer, eu fiz a diferença. Hoje eu tenho muitos expositores que dizem, olha, tem expositores amigos já, né? Ou amigos expositores, que dizem, fez a diferença. E eu quero continuar ouvindo isso, que lá no futuro eu possa olhar e falar, deixei um legado para o expositor, para o meu time, né? E, assim, eu digo muito isso para eles. Eu quero que vocês me superem, senão eu não fiz um bom trabalho. Então, deixar esse legado, né? Para o setor de eventos, para a indústria e, enfim, para o meu time também. Legal. Eu queria fazer mais uma pergunta para fechar a minha parte, pelo menos. Eu queria que vocês dessem uma dica para o pessoal que está ouvindo de qual a melhor forma de se preparar para tirar o maior proveito possível desse momento, já que é muita informação. Uma dica valiosíssima pro visitante da feira. Uma dica para De como ele aproveitar. Absorver o máximo conteúdo. Ele vai ter que voltar mais que uma vez para feira. Já começa mais que um dia. Mais que um dia, exato. Não tem como ver tudo em um dia só. Eu acho que é importante que se programe para vir mais que um dia para feira. Isso já é uma... E tem tanto o canal Indústria 4.0 quanto o Voz da Indústria também, e o site da FEMEC também traz muita informação para o pessoal pesquisar já antes o que está procurando. Isso é bastante né, para já importante. orientar um pouco, acho que ajuda bastante, ajuda. né? O que nós temos agora, e isso começou ano passado, talvez, nem lembro mais, e eu tive um retorno muito legal do mapa interativo, porque a gente não tem mais um mapa impresso, até por uma questão de sustentabilidade, óbvio, e isso é muito legal para planejar a visita. Então, claro, né, as pessoas não estão acostumadas com todas essas mudanças, né, e aí é muito importante. Porque é isso, planejar a visita é muito grande, são 80 mil metros. De ponta a ponta dá 1 quilômetro, então é importante planejar, fazer esse planejamento. É uma né? pergunta muito boa. E hoje em dia está cada vez mais difícil para todos nós, mas minha sugestão é, além do planejamento que é fundamental, all in com seu momento na feira. Não fiquem andando pela feira com o celular, não mandando um WhatsApp. Hoje eu estou na feira. Então eu vou estar 100% dedicado ao momento na feira. Porque senão você vai perder coisas Tempo de qualidade. Né? que vão acontecer somente naquele momento. Então, tipo, coloca a resposta automática no e-mail, coloca a resposta, eu não estou disponível hoje. Coloca no modo avião. A gente faz uma hora que ninguém olha o celular. E não cai na pegadinha de, eu vou depois do almoço. Isso é importante. Por quê? O trânsito de São Paulo não colabora. Então, se você está dedicando um dia, chegue às 9 da manhã. Aproveite 100% aquele momento. Porque na hora que você está na fila para tomar um café, pode ser a hora que você conhece uma pessoa que vai mudar a sua cabeça. Então, se você fizer tudo com pressa, você está se prejudicando. Então, all in. Feira, meu dia é FEMEC hoje. Meus 2 dias dessa semana são FEMEC. E eu garanto que a experiência vai ser mais produtiva, mais rica e mais agregadora. Mais valiosa. E como diz o Cláudio, dá espaço pro acaso, né? Vai que acontece. E que só acontece na feira. Claro. Só acontece na feira. Qual é a tua dica para a FEMEC? Bom, eu como jornalista que vou cobrir o evento, então a primeira coisa que eu faço é justamente isso, tentar mapear quais são as empresas, quais são os espaços de maior concentração das empresas às quais eu tenho interesse de saber o que estão produzindo. E também gosto de saber o que está sendo lançado. Então, eu já procuro saber o que vai ser lançado, mais do que um discurso de marketing de estaremos lá mostrando. Tentar entender realmente o que está sendo trazido de inovação, porque é uma oportunidade muito grande para as empresas demonstrarem as suas inovações. Sim. E se ela está lá só expondo, ela já perde uns pontos nesse destaque quando você tem 1 quilômetro de ponta a outra. São quantos expositores mesmo?
São mais de 1.100 marcas. Então, tem que fazer, como diz o Cláudio, tem que fazer a tarefinha de casa, Precisa. assim, para pelo menos tentar fazer com que o tempo de qualidade seja verdade. melhor aproveitado. E Até tem os muito, agendamentos antes. E tem muito lançamento, né? Assim, alguns expositores não dizem, mas... ou pra gente acaba aqui... Mas tem muito lançamento na feira. Muito lançamento mesmo. Tá bem legal. Legal, gente. Então, a gente se vê na FEMEC. E a minha dica para quem vai na FEMEC é o seguinte. Nós vamos ter o Boteco 4.0 ao vivo lá. Ou seja, quando a gente conversa sobre a inovação, a transformação digital da indústria de uma forma leve e divertida, como foi esse bate-papo aqui. E a gente vai fazer isso ao vivo. Então, quem gosta do Boteco 4.0, quem acompanha a gente, vai ter o prazer ou o desprazer. Né? Garanto para vocês uma piada ruim por episódio. Né? Então, a gente vai ter o desprazer de conversar ao vivo no palco. E, como sempre, a gente traz interação. Ou seja, tudo aquilo que você tem vontade de perguntar para aquelas pessoas que estão ali na frente, nunca teve a oportunidade ou a coragem de fazer a pergunta, a gente vai ter essa interação ao vivo, porque o Boteco 4.0 é sobre pessoas e, por que não, estar nos eventos de forma presencial. Então, estaremos lá na FEMEC, no palco, né? Se tudo der certo, né, Mike? E se não der certo, o Tem uma Mike pressão aí. é o culpado. Como ele começou o episódio dizendo que ele é o culpado, se tudo der errado, ele é o Eu culpado. acho justo. Se tudo der certo, mérito da Eu Stefania. acho Se tudo justo. der errado, é o Mike. Fechou? Justo. Gente, deu certo? Se divertiu? Muito. E você? Cá, como sempre, muito obrigado pela parceria. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.